Olá, para quem não me conhece, eu sou a Niara e eu tô aqui para trazer um outro conteúdo bacana para você, mamãe. Quero te mostrar como que uma pequena mudança de atitude pode beneficiar e muito a sua relação com seus filhos e também a relação entre eles, entre os irmãos. Porque afinal de contas, mediar conflito dentro de casa é algo que também demanda muito do nosso tempo no dia a dia. E para isso eu quero falar de um conceito, do conceito sobre ordem e prioridade. Um conceito que fez parte, que foi definido, que é uma das leis sistêmicas trazidas por Bert Hellinger para nós, um presente para nós, na verdade. E o bacana disso é que a minha própria história de contexto familiar é um excelente exemplo para explicar a teoria na prática para você. Então vamos lá? Eu sou casada com o Carlos, já tem um tempinho. Nós já temos uma longa estrada aí de relacionamento, tanto no namoro quanto no casamento. E do meu casamento nós temos 2 filhos, que são a Sofia, e o Miguel. Mas eu sou a segunda esposa do Carlos. Antes de mim ele foi casado e dessa relação, dessa união, ele tem uma filha, que é a Natália, a minha enteada. E o que aqui nesse momento é bacana da gente já falar um pouquinho sobre ordem, né? Então, na vida do meu marido, como companheira, como esposa, ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro nesse campo e ela foi quem assumiu em primeira vez o papel de esposa dele. Então, na ordem, ela veio primeiro e ponto final. Eu sou a segunda e isso nunca vai ser mudado. Então, ela foi a primeira esposa, eu sou a segunda esposa e ponto final. E o que é bacana de se entender nessa relação é que muitas das vezes, para que uma segunda esposa chegue, é preciso que a primeira esposa ela dê espaço para que ela chegue. Independente do que aconteceu na relação entre os dois, entre ela e o meu marido, como foi que surgiu essa separação, quem foi que quis a separação, não importa o que aconteceu ali. A relação não deu certo. E apesar de não ter dado certo, eles se separaram, mas na energia ela precisou abrir espaço para que eu pudesse chegar. Então é muito importante para nós que somos relacionamentos advindos de outros, né? Por exemplo, a segunda, a terceira ou a quarta, é muito importante a gente ter e nutrir no coração da gente uma gratidão por essa ou por essas mulheres que vieram antes. Porque energeticamente, de forma inconsciente ou não, elas tiveram que abrir espaço para que você pudesse chegar. Elas abriram mão daquele homem para que você pudesse chegar e conquistá-lo. Então, nesse aspecto, gostaria de mostrar para vocês, já exemplificar um pouquinho sobre ordem. E quando você já olha para o seu relacionamento dessa forma, você já olha para o relacionamento do passado do seu marido com essa visão, entendeu? Com esse contexto, que sim, ela chegou primeiro, sim, ela vem primeiro, sim, e ponto final. E por que não agradecer a essa mulher por ter aberto espaço para você chegar? Ela abriu mão daquela relação, daquele homem, daquele parceiro, para que ele pudesse ser seu parceiro. E a partir dessa ideia, você começar a trazer um pouco de gratidão para o seu coração por essa mulher, é algo que minimiza ou talvez até exclui qualquer tipo de problema de relacionamento que possa ter entre você e ela, por exemplo, né? Na minha visão, eu não tenho nenhum problema com a ex-mulher do meu marido. E eu tenho certeza que talvez ela vá ver esse conteúdo e eu acredito que ela também tenha essa visão, porque nós temos uma relação e gosto muito dela, inclusive, e não sinto nenhuma dificuldade da minha parte com relação a ela, pela existência dela nas nossas vidas, porque ela existe, né? Tanto na vida da minha enteada quanto até mesmo na vida dos meus filhos. Meus filhos se relacionam com ela, meus filhos frequentam a casa dela e são muito bem tratados, tanto por ela quanto pela família dela. E isso é muito bom quando você constrói uma família nesse sentido, ainda mais uma família onde tem membros que vêm de outras uniões, né? E a minha família, no caso, é assim. Então, nesse exemplo, já pensando na constituição do meu casamento e eu como segunda esposa,
Então, na ordem, ela vem em primeiro lugar e eu venho em segundo lugar, e isso é fato e isso não tem como mudar, e ponto final nesse assunto. Tudo bem até aqui? Agora eu quero falar um pouquinho para você sobre prioridade. Não é porque ela veio primeiro que ela é prioridade. Aqui é que as coisas mudam um pouco. Então, enquanto ele estava naquela relação, na relação com a ex-mulher dele, com a Aline, ela veio em primeiro lugar, ela era a primeira esposa e ela era a prioridade para ele, ou deveria ser a prioridade para ele. E daquela relação nasceu-se a Natália, a minha enteada, que naquele momento ela era a primeira filha e ela seria a segunda prioridade. Então, pelas leis sistêmicas do Bert Hellinger, né, para que se tenha o equilíbrio energético, o equilíbrio no campo familiar, a gente tem que atender as demandas, a gente tem que olhar para os membros da família conforme essa ordem e essa prioridade. Então, naquele momento, enquanto ele era casado, a Aline deveria ser a prioridade número 1 dele e a prioridade número 2 a Natália, certo? Por algum motivo, por alguma incompatibilidade, problemas conjugais que eles tiveram, eles decidiram se separar, e naquele momento da separação, a Aline continua sendo a primeira esposa dele. No entanto, quando eles se separam como casal, ela deixa de ser a prioridade primária do meu marido, e quem passa a ser a prioridade primária dele é a Natália, que é a minha enteada. Passou-se algum tempo deles separados, depois de 2 anos que eles já estavam separados, eu conheci o Carlos, e com ele traz a enteada, né? E nesse momento aqui, apesar de eu ter chegado no campo, de eu ter chegado na vida dele, nós namoramos durante muitos anos até a gente se casar, mas nesse momento aqui, quem passa a ser a prioridade para o meu marido? Deve permanecer ainda a prioridade à minha enteada. E se em algum momento eu passei a ser mais prioridade para ele do que a minha enteada, principalmente em momentos quando a gente estava junto, vocês podem ter certeza que foram os momentos que nós tivemos alguns conflitos durante essa relação. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos para você entender. Ele pegava a minha enteada todos os finais de semana para dormir, né? Então todos os finais de semana ela estava com ele, e geralmente um dia no meio da semana ele também pegava para dormir. Nessa época, quando ele se separou, ele voltou a morar na casa dos meus sogros, né? E quando ela ia para lá, o que acontecia? Ela dormia com ele. Então ela dormia com ele no quarto dele, certo? E se em algum desses dias eu estivesse lá e eu dormisse com ele lá, o que acontecia? Ele pegava a Natália, colocava a Natália para dormir com os meus sogros, para eu dormir com ele no quarto dele. Gerou-se um conflito aqui nessa situação. E foram várias vezes que nós tivemos conflitos nesse sentido, né? Não entre eu e a Natália, mas a Natália sentia ciúme de mim nesse contexto e ela verbalizava, porque criança é assim, criança é transparente, a criança ela mostra, né? E por mais que eu conversasse com ele na época a respeito, mas era algo que para ele ainda não era fácil de elaborar. Então, o que eu passei a fazer para minimizar essa questão de conflito, eu não dormia com ele naquela frequência, eu diminuí pra caramba a frequência com que eu dormia com ele quando a Natália estava junto na casa dos meus sogros. E com isso, minimizou-se um pouco. Mas o ideal, nesse contexto, se você vive um contexto desse, o ideal é que a criança, se os pais são separados, o lugar da criança não é dormindo com o papai, não é dormindo com a mamãe. Se ela tem 2 casas em que ela dorme, independente se o papai mora sozinho ou se o papai voltou a morar com os pais, a criança tem que ter o espaço dela. A criança tem que ter a cama dela, ela tem que ter o cantinho dela, entendeu? E independente de onde ela for dormir, ela dormir no canto dela. Tem também situações de clientes já no consultório também, de mulheres que se separaram do marido e colocaram os filhos para dormir com ela na cama de casal.
Passou-se algum tempo, essa mãe, ela arrumou um outro relacionamento e depois de algum tempo se casou novamente e o marido foi morar com ela e com os filhos em casa. Gerou-se conflito também, porque a sensação que dá é que a criança perdeu o espaço dela, sendo que o lugar da criança não é na cama de casal com a mamãe, o lugar da criança é no quarto dela, é no cantinho dela, né? Então, explicando aqui um pouquinho mais esse contexto, o jeito adequado, assertivo de lidar numa situação dessa, com pais separados ou com os pais juntos, casados, é que a criança tem que dormir no seu cantinho, ela tem que ter o seu quarto, ela tem que ter a sua cama. E não é a sua cama no quarto da mamãe e do papai, não, é a sua cama no seu quartinho. Pode ser todos os irmãos num quarto só, tudo bem, mas no mesmo quarto também não é bacana, é no seu cantinho, tá? Então, aqui eu exemplifiquei um pouquinho uma situação de conflito em que a Natália deveria ter sido prioridade e não foi, que é quando eu ia dormir na casa do meu sogro e nessa situação quem era a prioridade para dormir com meu marido era eu e não ela, entende? E gente, isso é natural, Se você toma cuidado com esse pequeno detalhe, você nunca teria problema com seu enteado ou com sua enteada, sabe? Se tá rolando alguma coisa de conflito, você pode ter certeza, você pode olhar para as questões das prioridades, que tem algo errado aí e que tem algo que precisa ser mudado, tá? Bom, então, beleza, nós namoramos durante muito tempo e nos casamos, né? E depois de 3 anos de casados, eu tive a Sofia. E a diferença de idade da Sofia com a Natália, a minha enteada, é muito grande. Eu acho que ela devia ter uns 17 para 18 anos quando a Sofia nasceu, né? Então é uma diferença grande, né? E nesse movimento, né, de ganhar-se um irmão, né? Não é porque ela ganhou um irmão que ela deixa de ser a prioridade. Ela ainda é a prioridade. Só que nessa ordem aqui, porque eu estou aqui também como mãe, né? Como esposa do meu marido também. Então, na ordem e na prioridade para o meu marido, a minha enteada continua sendo a primeira prioridade dele. Eu sou a segunda prioridade dele. E depois de mim é que viria a Sofia. E quando o Miguel nasceu, o Miguel. Então, a prioridade de atenção, de olhar, de cuidado do meu marido, deveria ser a Natália, deveria ser, considerando a teoria que eu estou querendo dizer, né, que eu estou querendo explicar para você. Então, significa que é sempre assim? Não, né? Porque em alguns momentos sim, nós ainda experimentamos momentos de conflitos e de mágoas aqui nessa relação entre nós, né? Entre nós 4 aqui, eu, meu marido, meus 2 filhos e a minha enteada, mas são coisas pequenas, que são ajustes, porque como nós temos uma base de relação muito bacana, construída com muito amor e com muito cuidado, com muito zelo, mas que se olhar para todos esses possíveis conflitos que hoje experimentamos, pode olhar que é a questão da prioridade, é a questão de conversar, de contratar, de falar algumas coisas e de observar a ordem e a prioridade das coisas. Então, para o meu marido, a ordem seria a minha enteada, né? A prioridade, aliás, desculpa, seria a minha enteada. Depois seria eu, porque sou a segunda esposa dele, eu vim depois da minha enteada. Então, na ordem, ela veio primeiro e como ela é filha, ela nunca vai perder a prioridade. Então, além dela ter vindo primeiro, ela ainda é prioritária a mim. Depois vem eu, que sou a segunda esposa dele. E depois de mim é que a prioridade deveria ser a Sofia. E depois da Sofia, a prioridade dele deveria ser o Miguel. No meu caso, né, qual seria a minha prioridade de atenção, de cuidado, de olhar? Seria em primeiro lugar o meu marido, porque ele é o meu marido, o meu parceiro da minha relação. Então eu tenho que olhar para ele primeiro, eu tenho que dar atenção para ele primeiro, eu tenho que estar com ele primeiro, para depois eu olhar para minha filha, a Sofia, e para depois eu olhar para o Miguel.
Então, é essas a questão de prioridade e de ordem. Então, só para trazer, só para exemplificar assim, só para trazer um briefing, né, do que eu falei, né? Então, meu marido, antes de mim, ele foi casado com a Aline. Então, a Aline é a primeira esposa e sempre será, ponto final. Quando ela era casada com ele, ela, além dela ser a primeira na ordem, ela ainda tinha a prioridade máxima, a prioridade primeira dele. Dessa relação nasceu-se a Natália e nesse movimento a Natália era a segunda prioridade para o meu marido, certo? A relação chegou-se ao fim, ele se separou da Aline e nesse movimento de se separar da esposa, a Natália deixou de ser a prioridade segunda para ele e passou a ser a primeira prioridade para ele, certo? Então a Aline deixou de ser prioridade para ele e a Natália passou a ser a primeira prioridade. Depois de alguns anos, 2 anos depois, ele me conheceu e depois de algum tempo nós nos casamos e nesse movimento eu tornei-se a segunda esposa dele. Sou a segunda esposa dele, mas eu não sou a prioridade primeira dele. Quem é a prioridade primeira dele é a Natália, que é a filha dele da primeira relação que ele teve. Eu sou a segunda prioridade dele e depois de mim vem a prioridade da Sofia, que é a nossa filha, e a prioridade do Miguel, e depois o Miguel, que é o nosso segundo filho. Então, e considerando aqui eu, na minha família, que eu e os meus filhos, né? A minha prioridade primeira é o meu marido, a minha prioridade segunda é a Sofia e a minha prioridade terceira é o Miguel. Como o Miguel é o caçula, o Miguel, eu preciso olhar primeiro para o meu marido, olhar primeiro para as demandas da Sofia, para depois eu olhar para o Miguel. E o que acontece quando um bebê nasce, né? Quando chega uma criança nova numa família, né? Todas as atenções geralmente são voltadas para quem? Para aquele bebê. Até mesmo porque o próprio bebê demanda muito da mamãe, né? Demanda muito cuidado, a mamada de 3 em 3 horas, o banho, as fraldas, que ali naqueles primeiros 15 dias, a cada mamada ele faz um cocô na fralda e tem que trocar fraldas, o banho, e vem as cólicas, e tem a questão do pós-parto, né? As questões do pós-parto, e geralmente nesse movimento, nessa demanda toda do novo que chega com o bebê, né? O que essa mulher faz? Ela deixa um pouco de lado o filho mais velho, o quiçá o marido, sendo que na prioridade dela, mesmo que o bebê chegou ali novinho, sabe? O que se pede na energia do campo é que ela olhe primeiro para o marido dela, que ela ouça o que ele tem a dizer, que ela veja. Significa, gente, que se um filho está chorando ali, eu tenho que largar ele chorando para ir lá atender o meu marido porque ele me pediu para eu fechar uma porta? Não, eu não estou querendo dizer nesse sentido. Eu estou querendo dizer no sentido de atenção, de dar amor. Porque num contexto desse, ele vai entender que o seu filho caiu ali, que você vai ali acolher ele, porque ele caiu, porque ele ralou o joelho. E depois que ali tiver mais calmo, você vai chegar ali e vai falar assim: oi, você quer falar comigo? Às vezes ele está te chamando para trocar uma ideia, para conversar alguma coisa. Nessa situação é compreensível e é aceitável. Não é nesse contexto que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer no contexto emocional mesmo, de acolhimento, de nutrição. A nutrição da relação, né? E muitas vezes eu percebi o meu marido emburrado comigo. E é essa mesma expressão. Às vezes eu estou conversando com ele algum assunto, e de repente uma das crianças chegam e elas chegam assumindo o controle da situação, elas chegam falando mais alto justamente para fazer com que a voz delas se imponham naquele momento para poderem ser ouvidas, né? E muitas das vezes o que eu fiz? Eu parei de prestar atenção no que o meu marido estava fazendo para olhar para o que a Sofia ou para o que o Miguel estava trazendo, estava querendo falar, para depois eu voltar para ele. E muitas das vezes ele emburrou, com razão de emburrar, e nem quis mais conversar no assunto comigo, né? Não vou nem entrar no mérito se essa é um jeito adequado de se reagir a um contexto desse, mas ele tem o direito de ter ficado chateado, né? De ter ficado chateado e com razão, porque ele estava ali conversando comigo, né? E o que as crianças trouxe não era algo tão urgente que
que precisaria que realmente fosse necessário eu desviar toda a minha atenção para eles e deixar ele ali no vento, né? Sem ouvir, sem dar continuidade no que ele estava querendo me dizer. Então, esse é um exemplo bacana aqui, que quando você começa num contexto desse, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu trouxe, se eu chego para a Sofia, no caso, e falo assim, Sossô, aguarda só um minuto, eu estou terminando de conversar com o papai e daqui a pouco eu escuto você. E eu volto a atenção para ele, é um jeito bacana de você intervir numa situação dessa, né? E, primeiro, você ensinar o seu filho a começar a compreender que ele tem que esperar, que ele não pode chegar, né? E já se impor num diálogo e já querer a sua atenção de uma hora para outra, independente de com quem você está conversando, né? Então, acaba que é um momento bacana de se ensinar essa conduta para o seu filho, e você não deixa de dar a prioridade, dar atenção para quem realmente precisa de atenção naquele momento, né? Então, quando você começa a exercitar essas questões de prioridade, você já começa a perceber que a quantidade de conflitos entre você e o seu parceiro, no caso entre o meu marido, melhora consideravelmente. Entre os irmãos, entre a Sofia e o Miguel, por exemplo, apesar de que eles têm a Natália. Então, na prioridade, na ordem de nutrição dessa relação entre eles também, para o Carlos, né? A ordem, ele nutre primeiro a Natália, ele nutre depois a Sofia e ele nutre depois o Miguel, certo? Na ordem dos filhos é essa a ordem em que se espera. E é leve para os filhos mais novos perceber que o pai está nutrindo o filho mais velho primeiro, porque eles entendem isso como natural, entende? O Miguel entende como natural quando eu estou nutrindo a Sofia antes dele. E quando você faz o contrário, quando você nutre o Miguel primeiro, quando eu estou com o Miguel primeiro antes de estar com a Sofia, isso não é normal, não é leve. Isso causa um desconforto na Sofia. E já causou um desconforto nela várias vezes, e eu exemplifico aqui para você várias situações. Um exemplo, quando eu vou colocar comida no prato para eles, quando eu vou servir o almoço, né? O simples fato de eu servir a comida primeiro da Sofia e entregar para a Sofia almoçar, e depois pegar o prato do Miguel, servir o prato do Miguel para o Miguel almoçar, isso é leve, isso é aceitável, isso não gera conflito, entende? Os dois querem que eu dou banho. Às vezes chega na hora do banho, mãe, eu quero que você me dê banho, eu quero que você me dê banho. Se eu pego o Miguel para dar banho primeiro, porque ele é pequenininho, deixa eu dar banho nele primeiro, por causa disso, não sei o que lá, ele é pequenininho. Não é aceitável. Agora, se eu faço isso primeiro com a Sofia, se eu primeiro dou o banho na Sofia, posso até dar o banho na Sofia primeiro, posso colocar os dois dentro do chuveiro, mas quem que eu vou começar o processo primeiro? Pode ser um banho em conjunto, eu ali tomando banho com os dois, né? Por onde que eu começo o processo? Pela Sofia. Estou fazendo uma brincadeira, às vezes a gente faz uma brincadeira dentro do carro, vamos brincar de contar histórias? E aí a brincadeira é cada um tem que contar uma história inventada ali naquele momento, sabe? E aí, se de repente os dois falarem, então vamos, eu quero começar. Se eu falo naquele momento, não, vamos começar pela Sossô. Só pelo simples fato de eu falar, vamos começar pela Sossô, é aceitável para o Miguel. Porque o Miguel já olha a Sofia como sendo uma irmã que veio primeiro. E que na energia dele, ele entende que é ok ela ser atendida primeiro. Entende? Agora, se num movimento desse eu pego e falo, não, vamos começar pelo Miguel, entende? Aí já gera um certo conflito. Em que situações em que você olhar para o irmão mais novo não é melhor, é leve para o irmão mais velho? Num caso de doença, por exemplo, quando o Miguel está adoecido, quando ele está com um processo viral, quando ele está com febre, ou quando ele fez a cirurgia, tirou as amígdalas, e o processo pós-cirúrgico da retirada das amígdalas é um processo bem traumático, né? Então, naquela uma semana de pós-operatório, por exemplo, do Miguel, o Miguel foi a prioridade,
né? E para a Sofia tudo bem do Miguel ter sido a prioridade naquele momento, mas mesmo ele sendo a prioridade em vários momentos dele, naquela semana, eu não pude deixar de ter os meus momentos com ela, entende? Isso é que é algo importante se fazer. Ao entrar no carro, por exemplo, vamos sair para... vamos jantar fora, ou vamos fazer alguma coisa, quem vai entrar primeiro, quem que você põe na cadeirinha primeiro, quem que você põe o cinto primeiro. Gente, se organizem no sentido de olhar para atender as necessidades do filho mais velho primeiro, e vocês vão perceber que a relação muda. Não significa que a todo momento você precisa estar ali contando para eles: não, Miguel, a Sofia é mais velha, ela nasceu primeiro, então eu vou fazer isso primeiro para ela. Não precisa dessa necessidade de verbalizar, porque às vezes o verbalizar isso, dependendo do tom de voz que você fala, ou até mesmo dependendo do contexto com que você está se posicionando dessa forma, verbalizando, pode ser que crie uma certa raiva no filho mais novo, porque até ele compreender isso, porque ele entende que ele tem que buscar muito espaço, né? Muito espaço para ele, porque afinal de contas do meu marido, ele é a prioridade 3, né? Então, quando os 3 estão aqui em casa, né? Para ele é o terceiro a ser atendido, né? Nas demandas emocionais dele, pelo menos deveria ser o terceiro a ser atendido, né? Se não é o terceiro a ser atendido, existe um desequilíbrio. Nessa relação existe um desequilíbrio de nutrição dessas relações, e esse desequilíbrio de nutrição traz conflitos. Esse conteúdo que eu estou trazendo para você é bacana porque ele não só te ajuda na sua relação com seus filhos, como também eu trouxe aqui também que é importante pensar na relação, na nutrição da relação de você com seu marido, de você com seu parceiro ou com a sua parceira. Por que eu falo isso? Porque geralmente quando também nós temos filhos, as mães elas se voltam muito para as crianças. Ela volta muito a sua atenção, a sua nutrição, o seu envolvimento, né, para tudo que é relacionado a elas. E muitas das vezes a gente é tomada, esse é o termo, a gente se vê tomada por todas as demandas e necessidades que vêm das crianças, né? E isso traz uma exaustão. Às vezes a gente termina o dia muito exaurido energeticamente. Às vezes não é nem fisicamente, é energeticamente. E se você parar para olhar, se você começar a observar, muito desse desgaste emocional que você teve energético foi porque você ficou tomada durante muito tempo do seu dia por questões, nutrição da relação com os filhos, do cuidado com os filhos, né? E em que momento aqui que você olhou para a nutrição da sua relação com o seu parceiro? Sendo que essa relação com o seu parceiro também ela é importante. Aliás, ela é até mais importante, ela deveria ser mais prioritária, porque é graças a esse parceiro. Foi ele e você em conjunto que tiveram esses filhos. Os filhos vieram de vocês. Os filhos vieram dessa relação, da sua relação com seu parceiro. E essa relação ela não pode minar. Ela tem que estar sempre energeticamente, amorosamente nutrida, acolhida. Porque com essa relação do parceiro, da sua relação, do seu casamento, da sua união, seja lá como for a sua união, que não é esse o caso, não importa como, ela se torna forte. E aí sim você tem ali uma parceria. A partir do momento que essa sua relação está nutrida, você consegue fazer contratos de parceria, realmente parceiro mesmo, para te ajudar nessas demandas dos filhos no dia a dia, sabe? Em como trazer o parceiro para fazer parte, né? Para ajudar nas demandas do dia a dia com os filhos. Como que ele pode fazer o meu parceiro ou a minha parceira entender que ele também pode ajudar com o que é demandado no dia a dia das crianças? Entende? Então, olha um pouquinho para essa relação. O quanto você está nutrindo, o quanto você está olhando para ela, né? E eu falei muito aqui de prioridade primária, né? Quem é a primeira prioridade, a segunda. E no meu caso aqui, quem seria a minha primeira prioridade no relacionamento, no caso da minha família, né? Eu falei que a minha primeira prioridade é o meu marido,
Depois, a minha segunda prioridade de nutrição seria a minha relação com a Sofia. E depois, a minha terceira prioridade seria a minha relação com o Miguel. Mas aqui eu estava expondo um conceito, falando para vocês de família. Mas antes, quem seria a prioridade zero de nutrição? Porque para você estar bem, para você conseguir nutrir a sua relação com seu marido, para você verdadeiramente conseguir nutrir a sua relação com seus filhos, em primeiro lugar, prioridade zero de olhar, de preocupar, de acolher, de nutrir, é a sua relação consigo mesmo. Então, eu gostaria de terminar esse conteúdo trazendo o principal objetivo de tudo que eu trago para você. Porque eu quero trazer para você, sim, dicas de como melhorar o seu dia a dia, de como otimizar o seu tempo com os seus filhos, com as suas demandas do dia a dia. Mas o que está por trás da forma de como você funciona no seu dia a dia é o como está o seu relacionamento consigo mesmo. Como está a sua nutrição? O quanto, se você olhar para você, se você fechar os olhos, o quanto você percebe a sua relação consigo nutrida? Você se sente nutrida? Nutrida emocionalmente? Você se sente amada? Você se sente feliz? Como está o seu potinho de carícias? Como está a sua bateria de energia para dar conta, para nutrir? Porque é da sua relação consigo mesmo, é a partir dessa nutrição interna que você consegue verdadeiramente nutrir as demais conforme a prioridade que o campo pede. Eu espero verdadeiramente que fichas tenham caído para você. Esse é um conteúdo muito bacana que eu coloco em prática sim aqui na relação, no meu cunho familiar. Não é sempre, em alguns momentos sim, eu ainda tropeço. Todo o processo de mudança é assim. Uma hora a gente cai, o importante é a gente não desistir de levantar e continuar seguindo adiante, implementando as coisas e colhendo os benefícios que tem quando a gente toma conhecimento, quando a gente tem a tomada da consciência e a gente coloca o que nós aprendemos em prática. Pensa um pouquinho no que eu falei, tenta exercita com os filhos. Se você não tem mais de um filho, se no seu caso é um filho só, observa com qual prioridade você está nutrindo entre a sua relação e a relação do seu parceiro. E esse é um assunto também muito bacana para você que vem, né, que está aqui num segundo relacionamento, num terceiro relacionamento, para você que é mãe e que está engatando aí no segundo relacionamento, né? Se você consegue levar essa relação dessa forma, né? Pensando nessas prioridades, eu acabei de lembrar de um exemplo bem bacana. Eu namorava ainda, eu não era nem casada, e num dia, eu lembro direitinho que foi num final de semana que a Natália estaria com meu marido e estava, né? Ela estava lá na casa eu estava com ele na casa do meu sogro e ela estava meio doentinha. Ela estava com uma certa virosezinha e aí ela passou com o Carlos durante o dia inteiro, tomou um remedinho, estava boazinha e aí à noite era dia dos namorados. E aí nós tínhamos combinado de sair para jantar. E aí ele deixou ela com o meu sogro e a minha sogra e foi me pegar para a gente sair para jantar. E aí a gente chegou no restaurante, chegamos a sentar no restaurante e aí meu sogro ligou, falando que ela estava com uma febre muito alta e que estava chorando muito e que o remédio não tinha feito efeito, né, para baixar a febre dela. E aí nós fomos embora, né? Nós nem chegamos a jantar, porque aí ele foi embora, ligar para a mãe dela, ver o que ia fazer, se ia levá-la no pediatra e tal, tudo mais, né? Atender a necessidade, porque a Natália estava doente, né? E aí, nessa época, eu não conhecia essa teoria, mas apesar de não conhecer, eu entendi e eu compreendi. Mas quantas, né? Quantas mulheres numa situação dessa realmente compreende quando você tem uma situação dessa em que você tem um plano com seu parceiro e seu plano teve que ser deixado para um outro momento por conta de uma demanda de um filho, né? De um relacionamento anterior ao seu. Então fica essa reflexão para vocês e um grande abraço. Espero que você compartilhe aqui nos comentários
os insights e as fichas que caíram. E um beijo grande, até o próximo conteúdo.